Estamos dando início a mais um Jornal AG News, ao vivo para você, querido telespectador. Estamos aqui transmitindo ao vivo na TV AGTV, a TV aberta do futuro. A TV que não tem fronteiras. Você pode assistir em qualquer lugar do mundo. Basta baixar o aplicativo AGTV, a bolinha laranja, no seu celular iOS ou Android e na sua TV Smart, LG, Roku TV, Roku Express. E estamos também em várias operadoras de internet, onde você tem aqueles pacotes de canais, a GTV está dentro dessas operadoras. E aí vai uma lista de operadoras que você encontra no nosso site agtv.com.br. E hoje estamos dando início ao nosso Jornal AG News, que acontece todas as terças e quintas para o nosso querido telespectador, trazendo informações da semana, do início da semana, na terça e na quinta, já prevendo o final de semana e o que aconteceu durante esse dia que deu pausa, que é a quarta-feira. Então, nós trazemos aqui notícias, informações, convidados, geralmente no primeiro bloco aqui do nosso jornal. Temos os comentários de esportes no segundo bloco, com Fausto Grezana. Temos o Clima-Tempo, sempre no final do jornal. Agradecemos a Clima e Radar, a fonte que nós utilizamos para trazer a leitura do Clima-Tempo para o nosso telespectador. E hoje nós vamos trazer algumas informações, notícias, pois o nosso jornal ele está sempre ampliando, conectando profissionais, trazendo e cada vez mais unindo informações. A nossa programação, para quem nos acompanha, por muitas vezes dá a sensação como se ela fosse uma programação direcionada apenas para o Rio Grande do Sul, onde é a nossa sede, mas não. Nós somos uma emissora com visibilidade e com produção de conteúdo a nível nacional, porque na nossa programação nós temos programas locais de várias regiões do Brasil para interagir e conectar estados. A nossa programação é uma programação a nível nacional. Nosso conteúdo no nosso jornal AG News é trazendo convidados de qualquer lugar do mundo, é noticiando informações a nível Brasil e mundo, e também regional. Então, nós estamos aqui constantemente interligando estados, municípios, trazendo uma informação clara, uma informação transparente, que é muito importante. Nós observamos que notícias de tragédia, notícias policiais, notícias. Nós temos grandes portais hoje que realizam com maestria. Nós temos jornalismo nessas grandes emissoras que realizam com maestria. O nosso trabalho no nosso jornal AG News não é trazer notícias destrutivas, não é trazer esta realidade que a gente sabe que acontece, é a realidade que nós estamos vivendo. O nosso trabalho com o Jornal AG News é abrir a sua mente para algo novo, para algo de bom que esteja acontecendo. Então, todo o nosso trabalho, todo o nosso tempo dedicado aqui na GTV é para que você tenha algo que possa somar na sua rotina, algo positivo, algo que você se identifique com alguma novidade, com algum evento, com algum convidado desses programas que possam despertar em você algo de bom. Nosso trabalho é acender a chama que está dentro de você para que você possa se sentir fortalecido, que você não está sozinho. Pois, às vezes, nos sentimos sozinhos num meio onde a gente só vê tragédia, tristeza, crueldade. Aqui na GTV, nós procuramos trazer o lado bom do ser humano. Então, hoje nós vamos trazer algumas notícias que estão acontecendo. Hoje nós não estaremos com um convidado, pois nós temos algumas novidades que vão acontecer e acabam agregando aqui a programação do Jornal AG News,
então hoje estaremos noticiando. Essa grande novidade que dá início é uma parceria com o portal Informativo Fluminense. O portal Informativo Fluminense, ele é um portal lá do Rio de Janeiro, mas é um portal que traz notícias do Brasil e do mundo. E como o nosso trabalho é conectar regiões, nós estamos somando essa parceria nas questões de informação, de conteúdos de informação, porque nós não temos hoje uma equipe produzindo conteúdo de jornalismo, de informação, então nós temos hoje um parceiro que faz esse trabalho. Nós temos algumas notícias que são geradas e você vai encontrar no nosso site, no agtv.com.br, mas nós não temos uma equipe diariamente trabalhando para notícias. Então, nessa parceria, você vai encontrar já no nosso site, agtv.com.br, um banner da Informativo Fluminense, onde você pode clicar e você vai ser direcionado para o site para se informar no que está acontecendo de notícias. Além disso, nós também estaremos trazendo um boletim aqui no nosso jornal com informações direto lá do Informativo Fluminense, com informações do mundo. Então, a partir no mês de junho, já teremos aqui o Informativo Fluminense trazendo informações também, um bloco aqui no nosso jornal AG News com informações do Brasil e do mundo. Então, você está percebendo que nós estamos constantemente ampliando essa conexão para você que acompanha e é nosso querido telespectador. Querido, porque nós realmente tratamos você como algo especial. Você é uma pessoa especial. Cada telespectador é muito especial para nós. E é esse o sentido, onde você se sinta realmente conectado em uma emissora que está preocupada realmente no conteúdo que ela está lhe entregando, na veracidade desse conteúdo. Então, a gente procura muito, seleciona muito, para cada conteúdo ser algo que possa integrar a sua família. Por isso que se você for acompanhar lá no site quem somos, você vai entender um pouquinho da nossa missão, da nossa visão, e tudo está lá para que você possa entender um pouquinho mais do que é a GTV. A GTV é uma plataforma de televisão. Nossa programação é 24 horas de conteúdo, com programas selecionados, cada horário tem o seu inédito. Tem reprises na semana, mas a gente entende que um conteúdo de valor você precisa se organizar para assistir. Então, nosso trabalho é reconstruindo os valores da família. Para reconstruir esses valores, nós precisamos voltar a ter hábitos. E se você tem algum programa que você se identificou, então você vai criar o hábito daquele horário de assistir. E nós percebemos também que o YouTube é uma grandiosa plataforma. A gente sabe que inspirou grandes talentos a se desenvolverem. Nós começamos na comunicação também através dessa plataforma que nos propiciou, junto com a tecnologia, de começar a construir esta programação. E só que, ao mesmo tempo, nós percebemos que na evolução, né, constante, se tornou um produto de ansiedade. Porque hoje, se tu entrar no YouTube, você vai procurar por palavra-chave para localizar o que você quer, você vai encontrar milhares de conteúdos, você nunca vai ter a certeza daquilo que você quer assistir. Vou dar um exemplo, se você procurar a GTV pelo canal do YouTube, vai aparecer milhares. Você talvez não consiga localizar e ter certeza que é a programação que nós estamos aqui lhe orientando. Percebendo essa dificuldade que existe no mundo e em milhares de pessoas, essa ansiedade que gera essa insatisfação de você não localizar aquilo que você procura, lhe causar essa angústia, esse sentimento de insatisfação, de você não conseguir localizar o que deseja,
nós fomos avançando na tecnologia. Então, a GTV hoje está em todas as plataformas de uma forma totalmente aberta, por isso que nós chamamos da TV aberta do futuro, porque você pode assistir a nossa programação em tempo real, em qualquer plataforma, tanto na televisão, baixando o aplicativo AGTV na sua TV Smart, só selecionar o aplicativo depois de baixado e você vai assistir o que está no ar naquele horário. Nós trabalhamos com pontualidade britânica, então você pode ter a segurança que naquele horário você vai assistir o programa que você está programado para assistir. Então, isso é muito importante. Você que está acostumado a assistir o jornal acontece todos os dias ao meio-dia e às 20 horas da noite. Todas as terças e quartas, porque terça é a produção do jornal, às 20 horas ele já é como um inédito também da terça-feira, mas na quarta ele já é reprise. Mas ele reprisa ao meio-dia e reprisa às 20 horas da noite. Na quinta, nós temos a produção do jornal ao vivo para você e também reprisa na sexta ao meio-dia e às 8 horas da noite. Então, você pode ter a segurança de você se conectar e assistir o conteúdo. Então, isso é muito importante para que você tenha a segurança. Eu não preciso mais procurar, eu já localizei. A GTV é aplicativo também no celular iOS e Android. Baixe sem cadastro, sem fazer login de acesso, você baixou o aplicativo, a bolinha laranja, a GTV, no seu celular, você já sai assistindo o que está no ar. Você não precisa se preocupar em ter que ficar procurando como que eu vou localizar o jornal, como que eu vou localizar o programa que eu gostaria de assistir. É só assistir no horário que está agendado e programado. Então, você já sabe, o encontro é com o telespectador naquele horário. Você não precisa se preocupar. Eu não sei agora onde que eu vou localizar. Só entrar no aplicativo, o jornal está no horário certo. Ou o programa que você deseja assistir. Mas, como aplicativos, muitas pessoas ainda estão se apercebendo, se inteirando, nós também temos a nossa programação online 24 horas no nosso site, agtv.com.br. Então, se você quer assistir no seu computador, se você ainda não tem uma TV Smart, você costuma a fazer aquele espelhamento com o computador, com o cabo HDMI, você vai poder assistir a GTV na sua TV. Então, nós estamos de todos os formatos. Você consegue assistir espelhamento através da sua TV Smart, pelo celular, na sua TV, com o Chromecast. Nós estamos também em plataformas de televisão, plataformas que reúnem várias televisões, que reúnem vários canais. Uma delas é a Soul TV. A Soul TV possui mais de 200 canais gratuitos, onde você vai baixar também na sua TV Smart, LG, Samsung. A única marca que ainda a GTV ainda não está habilitada, nós já estamos aguardando, é a Samsung e a Android TV. Quando é Samsung ou Android TV, se você quer assistir a GTV, você precisa baixar o outro aplicativo, que seria a Soul TV ou a Brasil TV, né? Tem várias outras que você encontra ali no nosso site, que a gente indica que você consegue assistir a programação da GTV. Então, nosso trabalho é entregar para você um conteúdo de valor. Então, nosso trabalho é estar em todas as plataformas, abrir o leque para que você possa acessar o nosso conteúdo. Então, você já sabe que não existe não existe problema nenhum para que você possa assistir a nossa programação. Então, nós vamos dar início agora às notícias, às novidades de hoje. Então, nós temos o início da oficina de cinema no Sul, que é uma produção da Conceito Filmes, é um projeto cultural que trata, né, que ajuda, que incentiva, inclusive, esse projeto cultural é realizado com as crianças do projeto Mão Amiga, do Frei Jaime Bétega, lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Então, terá início a oficina de cinema no Sul, a partir do dia 2 de junho até o dia 13 de junho,
estará sendo realizada essa oficina de cinema com crianças em vulnerabilidade, crianças que fazem parte desse projeto incrível, que é o projeto Mão Amiga, projeto do Frei Jaime Bétega, que reúne trabalhos incríveis sociais lá na região e é conhecido nacionalmente e fora do Brasil pelo seu carisma, pela sua entrega, pelo seu amor com que ele realiza todos esses trabalhos. A gente sabe que uma vida, que uma criança sorrindo, tudo vale a pena. Então, a gente sabe a grandiosidade que o Frei Jaime Bétega tem na sua missão e ele vem executando com uma maestria. A gente fica muito feliz, pois aqui na GTV também nós temos todos os domingos, às 8 da manhã, a missa ao vivo, lá direto da Igreja dos Capuchinhos, a missa celebrada pelo Frei Jaime Bétega. Ele tem uma luz. Eu convido você que está assistindo o jornal, mesmo que você não seja católico, que você não tenha o hábito de assistir missa, mas assista a missa às 8 da manhã, ao vivo, no domingo, ao vivo, você sente a presença do ao vivo, daquele momento da celebração do Frei Jaime Bétega, também reprisa depois às 18 horas da noite, também no domingo, e aqui na GTV, às 7 horas da manhã, você já começa o seu dia com a celebração do Frei Jaime Bétega, a missa de reprise do domingo. Tudo isso para alimentar você das bênçãos de Deus, porque ele escolheu você para viver as maravilhas, não o sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, são etapas de aprendizado. Se a gente consegue entender e assimilar, a nossa vida vai para frente. Se a gente se agarra ao sofrimento, a gente deixa de viver as maravilhas. Então, que a gente possa trazer essa luz, essa chama que o nosso querido Frei alimenta todos os dias também nas suas redes sociais. A gente também está aqui trazendo todos os dias a mensagem do dia, o bom dia do Frei Jaime, com a oração do Pai Nosso, que é uma oração poderosíssima, onde a gente trabalha a nossa renovação diária. Então, você já está convidado a assistir às missas de domingo, às 8 da manhã e às 18 horas da noite. Nós teremos aqui também a coletiva de imprensa no dia 10 de junho, lá em Caxias do Sul, no Hotel Partner Caxias, às 19 horas. Essa coletiva de imprensa trará a presença dos atores, do diretor, do projeto, né, da Conceito Filmes, todos os organizadores. Lá vão ter personalidades, né, artistas famosos, como o Sidney Costa, que teve participações no SBT. Teremos também um youtuber famoso que estará junto lá. Ele é um menino que ele é de Antônio Prado, gente. Ele é um fenômeno do YouTube. E ele é da Serra Gaúcha. E ele estará lá junto na Conceito, estará lá na coletiva de imprensa, inclusive faz parte da oficina, vai estar lá motivando as crianças no processo do conhecimento e do aprendizado com a oficina de cinemas. Teremos também lá o Stallone do Brasil, que é o sósia, o Stallone do Brasil. Então, você vai poder curtir, né, nesta coletiva de imprensa, que também terá vários meios de comunicação confirmados, já presentes nessa coletiva de imprensa. Então, tudo isso você acompanha aqui na GTV. Nós também estaremos lá direto, transmitindo, fazendo entrevistas para que você possa acompanhar tudo que vai estar acontecendo na coletiva de imprensa da Oficina de Cinema no Sul, produção Conceito Filmes, projeto Conceito Filmes. Eu quero trazer para vocês também uma novidade que vai acontecer agora no mês de junho, que é a inauguração da nova loja da GAC. A GAC é uma marca nova de automóveis que chega aqui no Brasil. Pioneirismo e inovação. GAC chega ao RS com a força do grupo DR Sul. Gestão de alto desempenho do grupo DR Sul. Braço automotivo do Grupo Ferrosul,
consolida nova etapa na distribuição automotiva no Rio Grande do Sul, com a abertura da primeira concessionária GAC do sul do país. É a primeira no sul do país, né, do Brasil. O Grupo DR Sul convida a imprensa para a inauguração, que vai acontecer no dia 4 de junho, às 19 horas. Estaremos lá presente. A GAC é uma das maiores montadoras chinesas do mundo, reconhecida pela produção de veículos para Toyota, Honda na China. A marca oferece um portfólio completo de veículos 100% elétricos, híbridos e combustão, combinando alta tecnologia e sustentabilidade. No Brasil, a GAC planeja investimentos de cerca de US$ 1 bilhão, consolidando-se como uma das montadoras de maior relevância nacional. Bom, destaques do lançamento. Durante o evento de inauguração, serão apresentados os modelos Aion Y, Aion V, Aion ES, GS4 e Hypetech HT, sendo este último o principal destaque da marca. O SUV 100% elétrico, que combina design sofisticado e uma porta traseira asas de gaivota. Nossa expectativa é comercializar uma média de 100 unidades por mês em 2025. E temos a meta ambiciosa de crescimento da ordem de 50% para o próximo ano. Investimentos em uma loja plena que conta com uma estrutura completa de 1.500 metros quadrados, oferecendo serviços de venda, pós-venda e estoque de peças. Afirma Rafael Santarém, diretor do grupo DR Sul. Estratégia em Porto Alegre. Porto Alegre foi escolhida para a inauguração da primeira unidade GAC no estado devido à sua relevância como principal mercado automotivo do Rio Grande do Sul, base de diversas operações do Grupo DR Sul. A cidade é o ponto de partida para a expansão planejada da marca. Terá quiosque no Shopping Iguatemi para reforçar a presença da GAC em Porto Alegre. O Grupo DR Sul inaugura também, a partir do dia 2 de junho, um quiosque exclusivo do Shopping Iguatemi, Q21, Guarda-Corpo Mário Quintana, segundo piso. Além da exposição dos veículos, a equipe estará disponível para comercialização das unidades no local. A origem do Grupo DR Sul. O Grupo DR Sul surgiu a partir das novas oportunidades de expansão de mercado e diversificação de segmentos impulsionadas pelo crescimento da Ferrosul Comércio e Representações. Fundada em 1968 e atuante no ramo do aço, esse desenvolvimento levou à ampliação das atividades com a criação do Diferro Reciclagem de Metais, em 1972, e da Diferro Aços Especiais, em 1984. Com a entrada do setor automotivo, o grupo consolidou sua atuação com a fundação da primeira concessionária, a DR Sul Renault, inaugurada em 1999 em Caxias do Sul. Atualmente, o grupo DR Sul conta com 37 concessionárias, representando marcas como Renault, Nissan, Fiat, Chevrolet, Peugeot, Citroën e Bajaj. GAC, Kia, Triumph e, a partir de setembro de 2025, EMG, em outubro de 2025. Com forte presença no Rio Grande do Sul e expansão prevista para Santa Catarina no segundo semestre de 2025, com 7 novas lojas. O grupo também gera cerca de 700 empregos diretos no estado e está entre os maiores grupos automotivos do sul do país, com presença nas cidades de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Taquara, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Lajeado, Canela, Gramado, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Cachoeira do Sul, Torres, Osório, Vacaria e Lagoa Vermelha.
Então, você acaba de conhecer um pouco do grupo DR Sul aqui no Jornal AG News, e nós vamos trazer algumas imagens para você do que espera essa inauguração. Aqui nós temos a GAC, a loja que será inaugurada agora, esta semana que vem, né? A nova loja GAC, que é do grupo DR Sul. Então, nós temos aqui um pouco de imagens. Esse é o Ion ES, um dos modelos que está exposto. Nós temos aqui outros modelos também, mostrando um pouquinho da loja. Nós temos outro modelo aqui, o Ion Y, e seguindo aqui, mostrando a elegância, né, e a tecnologia, o avanço do designer da nova loja. Aqui nós temos outro modelo aqui, e mais uma imagem aqui de outro modelo SUV da GAC. Então, essa nova marca que chega aqui no nosso Rio Grande do Sul, essa grande novidade, aqui no nosso Jornal AG News, já informando esse novo lançamento, o empreendedorismo aponta no Rio Grande do Sul, graças a Deus, pós, né, um ano de enchente que nós tivemos aqui no nosso Rio Grande do Sul, podendo estar inaugurando e incentivando o mercado automotivo. Então, continuando aqui, nós temos também um convite para o nosso telespectador, você que gostaria de ajudar, nós temos aqui um projeto que a gente acompanha, que é muito sério, o terceiro jantar solidário. Junte-se a nós nesta construção, o amor ao próximo e você. Aqui nós temos o jantar, né, que vai acontecer o terceiro jantar solidário. O valor é de R$150, acontecerá no dia 6 de junho, às 19 horas, no Clube Geraldo Santana. Você que pode se organizar e participar de um jantar que é em prol de um trabalho muito sério da nossa querida vereadora Cláudia Araújo, que realiza um trabalho muito bacana, está aqui uma dica, né, uma informação para que você possa participar desse jantar solidário. Então, agora nós vamos para um breve comercial, não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial, porque o nosso comentarista de esportes já está aqui conosco para dar início aos comentários de esportes. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Bom, vamos lá, vamos receber o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Olá, bom dia a todos aí, boa tarde. Falar sobre dupla Grenal, né? No programa de quinta-feira a gente não conseguiu fazer o programa, então bora também relembrar o que aconteceu na semana passada e também contar o que aconteceu no final de semana. É isso aí, Fausto, contigo o esporte, porque os nossos queridos telespectadores estão ansiosos, porque o esporte ele anima, ele conecta, ele reúne a família.
Então vamos lá, contigo, Grêmio, o que aconteceu na Copa do Brasil e no Brasileirão? Vamos lá. Bom, começando sobre semana passada, né? O Grêmio teve um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. O jogo na Arena do Grêmio, que eu inclusive falava, né, que eu achava muito difícil o Grêmio não conseguir reverter o placar. Opa, o placar contra o CSA, que era o adversário da terceira divisão, que apesar de ter vencido o Grêmio no jogo de ida lá em Alagoas, o Grêmio era muito, mas muito favorito na Arena do Grêmio. Mas a gente acabou vendo um jogo que o Grêmio não conseguiu ser, digamos que até foi dominante em grande parte do jogo, né? Porque seria impossível o Grêmio não ser dominante na Arena do Grêmio. Mas o Grêmio ficou dependendo de uma jogada que seria muito mais por algo de sorte do que realmente por criação própria. Visto que o grande lance da partida é o gol anulado no final do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, num lance que eu até acho que não deveria ter sido anulado o gol do Grêmio. Eu acho que o gol do Grêmio foi legal, eu acho que o Grêmio acabou sendo prejudicado, mas mais prejudicado do que qualquer coisa é o Grêmio não ter que passar por cima, aliás, não ter passado por cima do CSA, que é uma equipe que a gente nem teria que estar discutindo se o Grêmio foi beneficiado ou não, ou atrapalhado ou não, ou roubado, como se usou muitos termos durante a semana, contra o CSA, né, gente? Pelo amor de Deus, era pro Grêmio ter nem perdido o jogo de ida e muito menos ter ficado num 0-0 dependente de um lance que talvez levaria o jogo para os pênaltis, para aí sim o Grêmio conseguir classificação. Acabou ficando no 0-0, um resultado vergonhoso. O Grêmio eliminado da Copa do Brasil. Então agora só resta a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro para o Grêmio disputar e talvez sonho de título mesmo, ou sonho de disputar apenas na Sul-Americana, porque o Brasileirão me parece ser muito definido quem vai realmente disputar. Já no final de semana, e aí a gente fala de arbitragem, né? Arbitragem que sacaneou o Grêmio no meio de semana, ajudou demais o Grêmio no jogo contra o Bahia. O Bahia que foi melhor que o Grêmio durante a partida. Mas o Grêmio encontra um pênalti num lance comovente, né? O Bright White dobra os joelhos e se atira na área. E o árbitro vai pro VAR, briga com a imagem e consegue. Assim como o árbitro de quarta-feira brigou com a imagem, anulou o gol do Grêmio. Esse deu um pênalti escandaloso para o Grêmio, que não foi absolutamente nada, e o Grêmio conseguiu o resultado positivo contra o Bahia, que deu um sossego ao Grêmio nesse começo de Campeonato Brasileiro. O Grêmio agora dá uma respirada, sai daquela zona de rebaixamento, fica numa posição um pouco melhor e dá umas rodadas de descanso também para o Mano Menezes para ver se consegue começar a fazer o time do Grêmio jogar, porque a gente tem que ser sincero, apesar da vitória, o Grêmio joga cada vez menos ou até nada, né? Então, de positivo para o parte do Grêmio, o resultado, que é os 3 pontos contra o bom Bahia, mas também a maior eliminação que a gente poderia, a pior eliminação que a gente poderia prever no começo de ano, é o Grêmio sendo eliminado em uma fase tão precoce na Copa do Brasil e pelo CSA, né, gente? Então, o balanço não é positivo ainda no Grêmio, é um time que joga muito pouco com o Mano Menezes. E continuando, Fausto, nós temos Inter. O que aconteceu na Copa do Brasil e no Brasileirão? Bom, O nosso Internacional. começamos por Copa do Brasil, jogo maluco, né? Acho que quem gosta de um jogo extremamente maluco adorou ver o Inter contra o Maracanã aqui em Florianópolis, né? O Inter venceu por 3-0, venceu sem dificuldade alguma, confirmou a sua classificação que já era prevista contra uma equipe muito fraca contra o Maracanã, mas o Inter perdeu 3 pênaltis no jogo, né? Então o jogo poderia ter sido 6-0 para o Inter, porque era essa a diferença entre as equipes. O jogo que foi 1-0 para o Inter no Beira-Rio não reflete a diferença dos dois times, né? O Inter, eu acho que se fizer um scout aí do time que mais teve gols anulados ou impedimentos ou qualquer coisa, o Inter vai estar entre os principais, que é impressionante. No jogo contra o Nacional, o Inter tem 2 pênaltis anulados por posição de impedimento e gol por posição de impedimento. Então, o Inter produz muito. Tem jogos que dá azar, né? No jogo contra o Mirassol também teve lances assim. E aí, mas de positivo ficou assim a atuação, né? Um 3-0, mostrando que poderia ter sido muito mais, mostrou a diferença e até os comoventes 3 pênaltis perdidos que se tornou motivo de piada, né, no Brasil todo. E aí levanta aquela coisa, pô, mas o Inter é tão beneficiado, tem pênalti todo jogo. O estilo do Inter é muito agressivo, né? Então o Inter tá sempre dominando ali as áreas ofensivas e tem jogadores que gostam do individualismo e isso acaba fazendo que aconteça os pênaltis, né? Os pênaltis foram bem marcados, então não tem muito o que discutir. Discutir apenas o erro no aproveitamento dos jogadores do Internacional. Já no final de semana, o Inter poupou titulares
e já era previsto isso, porque o Inter define a sua semana, o seu ano contra o Bahia nessa quarta-feira, né? Um jogo importantíssimo pela Libertadores. Então o Inter poupou contra o Sport, que é o pior time até agora do Campeonato Brasileiro. Eu até, como colorado, tô acostumado ao Inter ressuscitar os mortos, né? Então o Inter sai perdendo para o Sport numa falha do Antony, mas depois o Inter é melhor do que o Sport durante a partida e mesmo com o time reserva consegue buscar o empate. Não é legal empatar com o pior time do campeonato? Óbvio que não é. Mas conseguimos trazer pelo menos um ponto lá e não uma derrota que seria algo muito, mas muito triste para o Internacional. O Inter que agora está numa situação no Campeonato Brasileiro que não é das mais confortáveis, né? O Inter é atualmente 15º, se não me engano, na tabela de classificação, 14º, com 11 pontos, 2 pontos acima do Vitória, que é o primeiro na zona. Mas é uma parte inicial de campeonato, tem agora a Libertadores, então a gente já previa que o Inter ia ser um time oscilante nesse início. O trabalho do Roger é muito bom ainda, não vou entrar nessas coisas de que estão dizendo, mas tá oscilando demais, blá, 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 blá. Teve o azar de vários desfalques, é muito dependente do setor de criação do Alan Patrick, mas o Inter tá bem, assim, não dá para criar problema, até porque o grande jogo do Inter na temporada é esse jogo agora contra o Bahia no Beira-Rio, quarta-feira. Muito bem. E continuando, Fausto, nós temos uma semana decisiva nas competições sul-americanas. O que vem por aí nessas competições? Bom, tem vários jogos agora, né? Vou até separar alguns jogos que a gente tem aqui. Deixa eu ver exatamente. Bom, Libertadores Sul-Americana estão na última rodada, né? Agora que a gente define quem classifica e quem cai fora ou quem volta para Sul-Americana. E hoje a gente tem já alguns jogos, né? Hoje a gente tem o São Paulo enfrentando o Tajeres, o São Paulo que já está classificado, ele e o Libertad no seu grupo. É um jogo único e exclusivamente, acho que para o São Paulo rodar o elenco, porque eu não vejo o Libertad fazendo saldo para passar o São Paulo na primeira colocação. Então, o São Paulo, que já conseguiu sua classificação antecipada, joga 7 contra o Tajeres, o time argentino que vai disputar ali uma vaga no terceiro lugar para ir para a Sul-Americana. O Botafogo enfrenta a Universidade do Chile hoje, no Engenhão, né? A Universidade do Chile, que é a líder do grupo, o Botafogo é o terceiro colocado, mas uma vitória simples do Botafogo o classifica. Então a tendência é que o Botafogo consiga sim vencer a Laú e classificar para a próxima fase da Libertadores. De hoje a gente tem mais um jogo muito legal que é o River Plate, que eu sempre gosto de assistir, apesar da zebra que a gente teve no futebol argentino no final de semana, que o River Plate foi eliminado pelo Platense e o Huracan venceu o São Lourenço, inclusive a final é Huracan e Platense. O River Plate sempre muito divertido, já classificado, enfrenta o Universitário. O Vasco enfrenta o Melgar hoje. O jogo é em São Januário, vale classificação. Se o Vasco vencer, vai para os playoffs, né? Os playoffs da Sul-Americana, o segundo colocado dos grupos da Sul-Americana enfrenta o terceiro colocado dos grupos da Libertadores para ver quem avança para as oitavas da Sul-Americana. O Vasco só depende de si, só depende de vencer o Melgar em casa. Eu acho que o Vasco vai conseguir esse feito. E temos talvez o grande jogo da noite, apesar de não ser pela Libertadores, de não ser o Botafogo e o Universidade do Chile, tem o Huracan e Corinthians, que é um jogo muito legal. O Huracan praticamente já classificado, não, praticamente não, né? Já classificado, enfrenta o Corinthians, que está em segundo lugar, mas joga na Argentina, né? Um resultado médio do Corinthians, um empate, por exemplo, pode colocar o Corinthians como eliminado na Sul-Americana, que seria algo vergonhoso para o tamanho do Corinthians não conseguir classificar num grupo onde tem Racing do Uruguai, Huracan e América de Cali. É o que define hoje, né? Já amanhã a gente tem grandes jogos, né? Tem no grupo do Inter Nacional e Atlético Nacional. O Atlético Nacional já classificado, o Nacional sonhando em roubar a terceira vaga do Bahia, então é um jogo que tem jogo. Inter e Bahia, os dois brasileiros. O Inter joga pelo empate ou vitória e o Bahia precisa vencer para classificar o Internacional, jogo no Beira-Rio. Eu, como colorado, muito otimista com isso. Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira em casa, um time venezuelano. Acho que o Flamengo vai passar por cima do Deportivo Táchira e confirmar sua classificação. Palmeiras, o melhor brasileiro, né? O 100% de aproveitamento, ganhou todos os jogos. Enfrenta agora o Sporting Cristal em casa.
acredito eu que vai passar o trator também. E aí na Sul-Americana a gente tem outros jogos, né? O Cruzeiro, equipe que já está eliminada, enfrenta a União Santa Fé. O Vitória da Bahia, que tem chances de classificação, pega a Universidade Católica do Equador, lá no Equador, precisando de um empate ou até uma vitória. E aí, na quinta-feira, fechando a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, por parte da Libertadores, temos Racing da Argentina e Fortaleza. O Fortaleza precisando de um resultado, até um empate classifica o Fortaleza, mas o jogo é na Argentina. É um jogo muito difícil. O Fortaleza que se complicou, mas até foi beneficiado naquela briga que teve com o Colo-Colo, né? Porque venceu os 3 pontos no jogo lá no Chile. Se não tivesse isso, talvez estivesse numa situação muito delicada. Temos o nosso querido Grêmio, que enfrenta o Sportivo Luquenho, Grêmio já classificado, mas não necessariamente classificado para as oitavas da Sul-Americana, e sim classificado para os playoffs contra os terceiros da Copa Libertadores. Isso provavelmente vai acontecer, porque o Godoy Cruz, que é o líder, pega o Grau, que me parece não ter força para fazer um jogo muito difícil. O Fluminense enfrenta o Once Caldas, né? Os dois já classificados vão definir quem é que vai ser o líder do grupo. O Atlético Mineiro enfrenta o Cienciano. O Atlético em casa pode ser primeiro colocado. E nisso a gente encerra os jogos de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, chegando sim num final de semana já com essas definições. E aí vale lembrar, né? O Inter que oscilou muito no Campeonato Brasileiro nesse começo. A gente para a Libertadores hoje, nessa semana. Hoje não, né? Nessa semana a gente para a Libertadores e só volta os confrontos de oitavas de final em agosto. Então a gente tem rodada do Brasileirão até 12 de junho, se não me engano. Tem mais 2 rodadas por Inter ir com força máxima, o Grêmio também. Depois a gente tem um mês de parada para ter a Copa do Mundo de clubes da FIFA. Em julho a gente tem mais um mês de intensivo em Campeonato Brasileiro. Então é o momento para a dupla Grenal aproveitar esse longo período de retreinamento que vão ter, né? São 30 dias para botar a casa em ordem, para organizar o que não está organizado. E aí sim voltar para o Brasileirão com força máxima, talvez o Grêmio com alguns reforços, o Inter com alguns retornos de lesões que tem jogadores. Então é um mês para reorganizar as coisas e depois sim seguir a temporada naquele quarto domingo insano que é o futebol brasileiro. Basicamente Muito, esse é o resumão aí que temos e espero que a dupla Grenal se saia bem nessa semana. muito bem, Fausto. Mas tem ainda perguntinhas aqui para o nosso comentarista. Ancelotti anunciado e com lista de convocados. Qual é a expectativa? Bom, a expectativa é gigante, né, com o trabalho do Carlo Ancelotti, né? Eu tô muito empolgado, né? Eu acho que a gente tem grandes chances de ter uma mudança, né, no que a gente vinha tendo. Eu acho que a voz de um cara tão vitorioso, tão renomado mundialmente, é importante para colocar a seleção no seu lugar, no seu devido lugar. Então eu estou muito otimista. Eu até vi a convocação dele, né? Eu até separei aqui a convocação para comentar se eu achava justo ou não a convocação, porque teve até surpresas na convocação, né? Então vou te passar a lista aqui, né? Dos convocados, ó. Só um segundo. Os goleiros convocados são o Alisson do Liverpool, que é o nosso melhor goleiro, né? Não tenho que, apesar de ser considerado azarado em grandes competições, é o nosso melhor goleiro com sobras. O Bento, que é bom goleiro, e o Hugo Souza, que me parece que vai muito bem no Corinthians, mas em alguns momentos ele falha, assim, talvez não seja um goleiro tão preparado para a seleção, mas pelo momento que vive, merece sim a lembrança na seleção brasileira. No sistema defensivo tem o Alexandro, que é do Flamengo, e aí muita gente fala, pô, Alexandro ainda. Cara, o Carlo Ancelotti é um italiano que tem 200 mil anos de carreira na Europa, então ele acompanhou esses caras de perto que jogavam lá. Nada mais natural do que o Alexandro, que foi um cara de história na Juventus, de muitos anos jogando lá, ser lembrado por ele, né? O Alexandro, que fez grande temporada no Lille, que não é conhecido no público nacional, assim, por ter saído muito novo daqui, fez grande temporada no futebol francês, tá convocado. O Beraldo no PSG tá convocado. Carlos Augusto, lateral esquerdo da Inter de Milão,
que ficou talvez conhecido agora na última semana por não ter conseguido parar o Lamine Yamal, mas fez boa temporada no futebol italiano. O Danilo do Flamengo, que apesar de não ser aquele cara muito adorado, é um cara que também tem carreira vitoriosa na Europa. O Léo Ortiz foi uma lembrança dos caras que eu acho que o Ancelotti não trabalhou muito, mas deve estar acompanhando. O Marquinhos, que fez grande temporada de novo, está na final da Champions League, pode ser o cara que vai levantar a taça da Champions League. O Wanderson, que foi muito bem no Mônaco, e o Wesley, que seria muito difícil não convocar para essa seleção. No meio-campo, a gente tem o Andreas Pereira, que faz grande temporada no futebol inglês, é um cara muito técnico. O Andrei Santos, que fez uma temporada maravilhosa no Estrasburgo. O Bruno Guimarães, que foi muito bem no Newcastle. O Casemiro, que volta. E me parece o Casemiro ser o cara de confiança, né? Porque o Casemiro ganhou muita coisa do Carlo Ancelotti. E o Casemiro é um cara que, sim, tecnicamente é o melhor que a gente tem para ser o camisa 5 da seleção. Então eu espero que comece esse meio-campo pelo Casemiro. E acho que o Ancelotti vai fazer isso. E o Ederson, jogador muito brasileiro, muito bem pela Atalanta, né? O Atalanta que é sempre uma equipe que vem disputando as primeiras colocações no futebol italiano. E ele convocou o Gerson do Flamengo, que aqui no Brasil vai muito bem, né? O Gerson não foi muito bem na Europa e tudo mais, mas é um cara tecnicamente muito, muito bom jogador. Eu só acho que o Gerson, apesar da imprensa amar ele, em alguns momentos ele atrasa muito as jogadas. Espero que a conversa do Ancelotti faça isso mudar. E aí no ataque, a gente tem o Vini Júnior, né, jogador do próprio Ancelotti, o Richarlison, que o Tottenham não foi muito bem, mas ganhou a Europa League, né? Então dá para convocar. O Rafinha, que hoje é o melhor brasileiro em atividade, jogando pelo Barcelona. O Matheus Cunha, que fez boa temporada pelo Wolverhampton. O Gabriel Martinelli, que fez mais uma boa temporada pelo Arsenal. O Estevão, que é o nosso maior prodígio. E o Antony, que recuperou seu futebol de maneira absurda, né? Avassaladora. Sai do United no meio de temporada como talvez a pior contratação da história do clube, vai para o Betis e de lá se torna o melhor jogador do time e sendo participativo, inclusive contribuindo para o Betis ser finalista da Conference League contra o Chelsea. Sobre algumas ausências, a gente tem a ausência do Militão, que está se recuperando de lesão, o Rodrigo, que foi uma conversa do próprio Ancelotti lá com o departamento médico do Real Madrid, que eles falaram que o Rodrigo estava com excesso de desgaste, então era para ele dar uma descansada. E o Neymar, que recém voltou, né? Inclusive, o Ancelotti foi questionado sobre isso. Ele falou que é o Neymar 100%, né? Que é o Neymar focado nisso, e ele vê até esse retorno do Neymar ao Brasil uma amostra disso, mas que conversou com o Neymar e explicou essa situação. O Endrick, que também foi um cara que foi questionado do porquê não convocado, parece, né, que ele está lesionado, mas me parece que o Endrick é um que vai sofrer um pouco, né, porque o próprio Carlo Ancelotti, que era o treinador do Endrick, ele não colocava o Endrick muito para jogar e os bastidores não trazem boas informações sobre o Endrick, mas por todo o potencial que tem, espero que ele que dê essa organizada aí na vida fora do clube, porque isso acaba afetando muito no que o cara é na seleção. Sobre o Ancelotti, estou muito empolgado, espero já ver uma versão muito legal do Brasil. Sei que é um trabalho que tem que ter paciência, né? O cara que acostumado a treinar clube, não seleção, mas eu acho que tem tudo para dar certo. Estreia do Ancelotti será dia 5 de junho, na quinta-feira, contra o Equador lá em Guayaquil, jogo dificílimo para o Brasil. E no dia 10, terça-feira, o Brasil enfrenta o Paraguai. Paraguai que foi a sensação nas últimas rodadas, né? Aqui na Neoquímica Arena, famoso Itaquerão do Corinthians. Então é empolgação aí, falta pouco, faltam 8 dias para a estreia e faltam mais 13 dias para ver o Carlo Ancelotti treinando a seleção no Brasil. Esperamos que dê tudo certo e desejamos sorte ao novo comandante da seleção. É isso aí, então nós temos aí muitas novidades aí no esportes, muito conteúdo, e quinta-feira com mais conteúdo sobre os esportes. Fausto, algo especial que vai ter nessa semana para quinta-feira a gente poder trazer para o telespectador? Todos esses jogos de Copa Libertadores e Sul-Americana, né? Isso que a gente vai ter para analisar na quinta-feira. O Grêmio não vai ter ainda jogado, mas a gente vai ter sim a repercussão total de Inter e Bahia, que é o grande jogo do ano para a dupla Grenal, né? O Inter tem o maior jogo que algum deles vão ter até o momento. Claro que se o Inter classificasse, vem jogos maiores pela frente, mas até o momento é o maior jogo que tem nesse início de ano. Então é Inter e Bahia como se fosse uma final amanhã. Muito bem, então
Já viu? Todos os colorados conectados. Amanhã é um grande dia. E nosso comentarista, quinta-feira, estaremos aqui noticiando a vitória ou a derrota. Vamos torcer que seja a vitória, né, Fausto? No momento estamos até vitória ou empate a Sérvia, né? Mas se Deus quiser, uma vitória com classificação seria muito mais bonito e muito mais legal para a gente comentar na quinta-feira. Bom, Fausto, deixa aqui sua mensagem para o nosso telespectador. E quinta-feira nós aguardamos você aqui junto conosco, enriquecendo a nossa programação do Jornal AG News com muito esporte. Desejamos uma ótima terça-feira a todos, ótima quarta-feira. Também nos vemos na quinta-feira para comentar sobre esse grande jogo do Internacional e também sobre outros grandes jogos que está tendo nesse meio de semana. Um grande abraço e até quinta-feira. É isso aí. Não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e já voltamos com o Clima Tempo para encerrar a nossa programação aqui do Jornal AG News. Um beijo grande, Fausto. Então, retornando dos comerciais, agora nós vamos para o Clima Tempo, vamos ver como que vai se comportar o clima para esta semana. Hoje, Porto Alegre, nesta terça-feira, com 27 graus de temperatura, 20 Santo Ângelo, 18 Uruguaiana, 17 Bagé. Podemos observar aqui pelo mapa do nosso estado, Rio Grande do Sul, com uma intensidade dessa massa massa fria que chega da região do Uruguai e da Argentina. Então, nós podemos observar que toda a região do nosso estado do Rio Grande do Sul, da fronteira que segue no norte do estado, nós temos aqui muita chuva, muita descarga elétrica. Então, nós estamos com a emissão de alerta, né, de cuidados, porque tem previsão de altos ventos. Então, aqui nessa região, a gente pode observar que tem muita chuva em abundância acontecendo com bastante volume de chuva. Vamos ver como se comporta, né, esse movimento que deve chegar à nossa capital agora à tarde. A gente pode observar que essa frente ela vem chegando, essa massa de ar frio. Vamos ver aqui, hoje. Vamos ver aqui a movimentação. Então, é uma movimentação de chuva que realmente chega à nossa capital, vai ter bastante volumes de água, mas é um volume que a perspectiva é que vem com muita intensidade, mas ele não estaciona, ele passa. Então, mas tem que ter alerta, porque a gente pode observar muito volume de chuva na madrugada de hoje para quarta-feira. Realmente, olha, é muita água vindo por aí. Então, vamos ver vamos ver aqui, Santa Catarina. Santa Catarina, nós temos hoje na terça 28 graus em Florianópolis, 23 em Chapecó, 23 Lages. A gente pode observar que, por enquanto, tempo firme e seco na maioria da região em Santa Catarina, com nebulosidade. Estado do Paraná, 23 graus em Curitiba, 26 Londrina, 24 Cascavel, tempo firme e seco no estado do Paraná. Vamos ver como é que vai se movimentar hoje também, se chega em Santa Catarina algum movimento de chuva. A gente pode observar aqui pelo mapa, e essa frente ela vai atingir o estado do Paraná, ela vem desde lá de Campo Grande, ela vem vindo desde lá de Santa Cruz de la Sierra, vem se movimentando aqui por Campo Grande e vai sim atingir todo o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje ainda, nessa movimentação, vai estar atingindo aqui toda a região. Então, teremos bastante chuva aqui em toda a região sul do Brasil. A partir das 14 horas, a gente pode observar a movimentação, ela vai se alinhando e vai atingindo e vai chegando na madrugada, né? Vai atingir na madrugada todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É uma massa de frente fria, né, que chega atingindo com muito volume e toma força, né, de manhã cedo de quarta-feira. Então, vamos ver amanhã como que vai se comportar aqui. Amanhã,
Quarta-feira nós teremos 18 graus em Porto Alegre, 11 Santo Ângelo, 12 Uruguaiana, 9 Bagé. Nós já observamos uma queda na temperatura e também essa massa de chuva que chegou na terça, chega hoje, ela se movimenta e começa a atingir todo o estado. Então, nós teremos chuva por todo o estado do Rio Grande do Sul na quarta-feira. Teremos chuva também em Santa Catarina, na quarta, com 20 graus em Florianópolis, 11 Chapecó, 15 Lages. Também uma queda na temperatura em Santa Catarina. Também muita chuva, abundância de chuva na quarta-feira em Santa Catarina, em todo o litoral catarinense e serra. Estado do Paraná também segue com chuva nesta quarta, 18 graus em Curitiba, 18 Londrina, 12 Cascavel, e observando pelo mapa também intensidade de chuva na região de Londrina, Curitiba. Então, realmente, o sul do Brasil vai estar sendo atingido por essa massa de ar frio. Na quinta-feira, nós teremos Porto Alegre com 11 graus de temperatura, 11 Santo Ângelo, 13 Uruguaiana, 10 Bagé. Nós já observamos que a chuva começa a se mobilizar para o Oceano Atlântico e teremos só possibilidade de uma chuva leve na região de Bagé, Serra, ainda muita nebulosidade no clima, né, no céu do estado do Rio Grande do Sul. Estado de Santa Catarina, 18 graus em Florianópolis, 7 Chapecó, 6 Lages, uma queda brusca na temperatura para o estado de Santa Catarina, e também muita nebulosidade na serra em Santa Catarina. Estado do Paraná, 12 graus Curitiba, 13 Londrina, 10 Cascavel, já abre o sol intenso, mas com uma temperatura já compatível à estação no nosso outono. Então, tempo firme e seco no estado do Paraná na quinta-feira. Vamos ver na sexta. Sexta-feira, 14 graus em Porto Alegre, 12 Santo Ângelo, 14 Uruguaiana, 11 Bagé, já observando o tempo firme e seco para sexta-feira em todo o estado do Rio Grande do Sul e litoral. Estado de Santa Catarina também, 19 graus em Florianópolis, 10 Chapecó, 11 Lages, já abre tempo firme e seco em todo o estado de Santa Catarina, e no Paraná também, 14 graus em Curitiba, 14 Londrina, 12 Cascavel, tempo firme e seco em todo o estado do Paraná. Então, trouxemos um pouquinho do clima-tempo para você, querido telespectador, informando que estamos aqui sempre trazendo conteúdo especial, inovando para que você esteja atualizado com conteúdo que possa motivá-lo a empreender, abrir a sua mente. E também continue acompanhando aqui a nossa programação da GTV, conteúdo feito para você, muitos programas muito importantes. Nós temos aqui toda a programação com programas de pessoas, comunicadores que realizam com maestria, com excelência, um conteúdo de valor para você. Então, acompanhe, nós temos turismo, viagens, nós temos terapia com o nosso terapeuta Sandro Barros, voltado à área realmente de mostrar que existe a salvação quanto a essa questão da dependência química, que é a dor de todas as famílias, de toda uma sociedade. Então, existe como salvar, existe como lutar contra. Então, aí uma super dica para você assistir o programa do terapeuta Sandro Barros, todas as segundas-feiras às 19 horas e reprisa também na semana. Acompanhe toda a nossa programação no nosso site agtv.com.br. Um beijo grande e até quinta-feira aqui com você. Beijo, fui!